Em Franca, o número de crimes de estupro cresceu nesse ano em comparação com 2020. Os dados da Secretaria de Segurança Pública trazem grande preocupação. Uma triste realidade refletida em números. Só no mês de abril deste ano foram 8 registros de estupro em Franca, 7 deles contra crianças e adolescentes. Na avaliação da co-coordenadora da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher da OAB de Franca, mesmo com o crescimento dos registros, ainda existe subnotificação. As pesquisas indicam que, se eu não me engano, 84%, 85% das vítimas de crimes de estupro são mulheres. Tá? E também há uma preocupação em relação às crianças, né, adolescentes, meninas que também são vítimas de violência, principalmente no tocante ao abuso sexual. As pesquisas também mostram, Fernando, que a cada 10 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, apenas um é notificado. Você imagina agora uma mulher que já tem o receio de buscar ajuda, por medo da palavra dela não ser validada, mas é uma mulher, uma pessoa já madura. Imagina uma criança, o receio que ela tem de contar uma situação dessa. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, de janeiro a agosto deste ano, foram registrados 48 crimes de estupro aqui em Franca. No mesmo período do ano passado, tinham sido 30 registros. Isso representa um aumento de 60%, uma realidade que traz uma grande preocupação. Fazendo uma análise também em relação aos números de medidas protetivas que aumentaram na nossa cidade de Franca, comparado ao ano passado, no primeiro semestre, o aumento foi de 43%, enquanto foi noticiado que no estado o aumento foi de 20%. Sobre um outro olhar, eu chamo a atenção para que eu acredito que essas mulheres estão tendo mais confiança em buscar ajuda, porque foram números relacionados a ocorrências registradas, né? E hoje a cidade de Franca tem se mostrado modelo, sim, no combate à violência contra a mulher. Claro que nós temos muito a avançar, mas nós já avançamos muito nos últimos 2 anos. Esta psicóloga atende as vítimas de violência no Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Franca. No ponto de vista dela, mesmo com toda a dificuldade, as mulheres vítimas de crime, como estupro, por exemplo, estão mais seguras para buscar ajuda. Realmente é um número que nos choca, né? E eu acredito que esses números não ocorreram, não vieram assim de um ano para o outro. Na verdade, eu acredito muito na questão da subnotificação e o fato de hoje existir serviços no município que levam informações a essas mulheres, faz com que as mulheres tomem conhecimento desse relacionamento abusivo, dessas situações de abuso que elas têm sofrido e que elas busquem realmente cada vez mais pelo atendimento, pelo apoio e consigam romper realmente com esse ciclo de violência. A advogada destaca que, embora tenhamos avançado, é necessário investir em políticas públicas, especialmente as que são voltadas para educação e prevenção à violência. Vejo a necessidade da desconstrução diária. Eu fui, sim, produto de uma sociedade onde o machismo é estrutural. E eu acredito que para a gente conseguir mudar essa realidade, a gente precisa avançar nas políticas públicas, investir em mais profissionais para ajudar a atuar nos órgãos que já estão sobrecarregados e também a questão da informação. Tá? A informação precisa chegar nessas pessoas, a informação precisa chegar nas mulheres. E muitas mulheres que eu atendo, Fernando, não têm noção dos direitos que elas têm, né? Quem dirá as crianças. Pensando nisso, a advogada, junto com o marido dela, Cláudio Scavacini, criaram o Escutativa, uma plataforma online que esclarece para as vítimas de violência e crimes como o estupro como buscar ajuda. Nós já atendemos 158 mulheres aqui na cidade de Franca, região e também de outros estados. E hoje, o Escutativa, nós mencionamos que somos agentes facilitadores, ou seja, a mulher chega até nós, ela quer ajuda e nós informamos o que a cidade oferece, quais os direitos que ela tem e onde ela pode buscar ajuda. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube. O Escutativa atende pelo WhatsApp 16 99184 4403 e não é necessário se identificar. Já o Centro de Referência atende no WhatsApp 16 3720 8446. E como nós vimos aí na reportagem do Fernando Lima,
Dentro ou fora de casa, a violência contra a mulher e também contra vulneráveis tem marcado o noticiário. Há uma sensação de impunidade no ar. O Jornal da Clube abordou o tema com um assistente social judiciário que faz parte da equipe técnica do anexo da violência doméstica na comarca de Ribeirão. Bruno, vamos tentar tirar algo prático e concreto dessas experiências trágicas que nós temos noticiados ultimamente, né? Coisa que a gente mais ouve, né, no linguajar comum. A medida protetiva não funciona, a medida protetiva não vira nada. Como a gente convence as pessoas do contrário? Então, Felipe, na realidade, esse tipo de interpretação, né, esse tipo de modo que as pessoas veem a medida protetiva é diante mesmo das notícias de ainda ter muita violência contra a mulher, né? Quando chega, inclusive, na mais trágica dela, que é o feminicídio. Porém, estando, né, dentro da vara da violência doméstica em Ribeirão Preto e acompanhando esses assuntos a nível nacional, inclusive, é sabido que, na grande maioria dos casos onde ocorre a maior tragédia, que é o feminicídio, eram de mulheres que não tinham a medida protetiva, né? Então, a medida protetiva, ainda que ela não seja a maior garantia de todas, que essas mulheres não vão mais sofrer novas violências, ainda que ela não seja essa maior garantia, mas ela é pelo menos uma garantia de que essa mulher já está no sistema da justiça e, por meio da medida protetiva, essa mulher já começa a ter conhecimento dos serviços que ela pode acessar em caso de acontecer alguma situação nova, né, diferente ou em repetição da que aconteceu quando ela pediu a medida protetiva. Então, a medida protetiva ainda é, sim, um benefício, né, uma legislação a favor da mulher e um benefício muito grande para que seja, sim, evitado outras situações de violência e até, inclusive, das mais graves, como o feminicídio, como eu disse. Bruno, e quem está vendo essa situação do lado de fora, né? Quem não faz parte do casal, pode ser família, amigo, vizinho, enfim. Tem maneiras concretas e corretas de ajudar uma possível vítima? Sim, sem dúvidas, né? É aquela questão que é muito falada, né? Que em briga de marido e mulher a gente deve sim meter a colher, mas esse deve sim meter a colher não precisa ser exatamente ali no ato da briga, né? Algum vizinho, algum parente, alguma pessoa do círculo de convívio dessas pessoas aí que estão em situação de conflito e que, obviamente, a mulher numa situação de vítima, alguém que já perceba esse tipo de coisa já pode realizar denúncias, né? Além de realizar denúncias, são pessoas que, inclusive, podem tentar, né, ajudar, claro, né, desde que tenha essa possibilidade, desde que não tenha medo, né, de se envolver, porque tudo isso é importante ser considerado, né? Mas chamar uma polícia de modo anônimo é possível, falar para algum serviço de assistência social que conhece que família de fulana de tal está passando por uma situação assim, assim, assado, de forma que esse serviço possa ir lá fazer alguma intervenção para entender melhor o caso, né? Enfim, a sociedade como um todo, né, a gente entende que a violência contra a mulher não é um problema particular, não é um problema de ordem privada, é um problema social, né? A gente vê aí que é uma questão cultural, da questão do machismo, essas relações de gênero, enfim. Então, a sociedade como um todo tem a responsabilidade também, né, de tentar ajudar, tentar auxiliar e tentar, inclusive, evitar que essas coisas aconteçam e, de modo muito prático, podem também fazer as devidas denúncias, mesmo que não seja, mesmo que prefira não interferir diretamente nessa dinâmica conflituosa lá do casal. Mas pode fazer denúncias pelos meios que existem. Agora, uma situação que é cada vez mais notável é que essa violência contra a mulher está respingando no restante da família, né? A gente tem visto cada vez mais casos em que começam com a violência contra a mulher, mas também cai ali sobre uma violência contra a criança, contra o adolescente, muitas vezes contra idosos, ou seja, pessoas vulneráveis. Isso tem acontecido mesmo? Sim, acontece, porque essa prática da violência, né, como eu disse, que acaba não sendo um problema simplesmente privado, né, que envolve só duas pessoas ali naquele ciclo, né, de violência, respinga sim nas outras pessoas ao redor,
né? Principalmente quando tem crianças e adolescentes dessa família que acabam presenciando essas situações, que acabam presenciando essas agressões, ou crianças e adolescentes que numa situação onde a mulher acaba sofrendo uma violência mais grave e o homem vai preso, né, por conta disso, aí esse homem às vezes é o mantenedor da família, então a questão financeira acaba prejudicando todas as pessoas dessa família e também diretamente que a violência, as brigas, né, os conflitos em geral, quando existe, né, uma situação, um funcionamento de agressão dentro de uma família, nem sempre é só a um membro dessa família. Muitas vezes pode ser também contra, né, os outros membros e, como você mesmo disse, os outros membros que são considerados mais vulneráveis, né, como idosos, crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência, enfim.